dia, estamos mais uma vez juntos para buscar a presença de Deus e o conhecimento da sua palavra. Na verdade, não tem nada melhor que nós buscarmos no Senhor e na força do seu poder. A nossa vida é sempre feita de buscas. Nós estamos à procura de alguma coisa todos os dias. Você levanta pela manhã, procura fazer a tua higiene, procura te alimentar, procura atender os teus compromissos. Todos os dias estamos à procura de alguma coisa, de satisfazer algumas necessidades físicas, emocionais, especialmente espirituais. A grande procura da nossa vida é a procura por Deus. Nós procuramos Deus a todo momento, desde o nosso nascimento até nós começamos a ter a compreensão já, a consciência, né? Então a nossa procura, nós começamos a buscar Deus. E a realização espiritual está no momento que nós encontramos esse Deus na nossa vida. E Jesus Cristo, ele veio para que realmente a gente pudesse ter acesso ao Pai. Então, em última análise, todo aquele que encontra Jesus, ou que entra pela porta que é Jesus, ele encontra a realização daquilo que ele procura. Até nós descobrirmos isso, até encontrarmos Cristo na nossa vida, a gente procura. E essa procura da satisfação interior do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, nós colocamos nas outras pessoas, nos relacionamentos, nas nossas atividades, na nossa atividade religiosa, em tudo aquilo que nós podemos nos agarrar. Nós estamos à procura de alguma coisa, ao encalço de alguma coisa, buscando algo, querendo algo. Essa necessidade de nós querermos alguma coisa faz com que, muitas vezes, algumas pessoas não meçam consequências para buscar preencher o vazio da sua alma. As pessoas que buscam, por exemplo, os jovens, as pessoas que buscam nas drogas, eles não buscam porque são inconsequentes, porque não foram bem educados, porque de alguma maneira querem estar marginalizados da sociedade. Nessa procura acabam encontrando o refúgio das drogas ou do vício, de alguma forma, para preencher o vazio da sua vida. E o que nós descobrimos em Jesus é que Ele preenche todo o vazio da nossa alma. Somente Ele, e somente Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Então, quando nós vamos buscar na sua palavra, e hoje nós temos uma meditação em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e nós encontramos então nesse Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo que nós precisamos. Se eu perguntar para você o que você precisa hoje, no dia de hoje, cada um vai me dizer alguma coisa diferente. O que você precisa hoje para saciar os desejos do teu coração, da tua vida? Nós sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. Quando conquistamos alguma coisa, parece que nos falta outra. Quando buscamos uma coisa, parece que nos foge outra. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, Ele tem a capacidade e a autoridade de dar aquilo que precisamos. E a nossa busca, ela simplesmente é saciada quando buscamos em Deus. A palavra de hoje fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Hoje nós vamos meditar apenas até o versículo 12, porque o versículo 13 nós vamos deixar para segunda-feira e a gente vai estudar juntamente com o capítulo 5, porque a partir do versículo 13, Paulo trata da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja e do estado dos mortos. Então, Tessalonicenses 4, do 13 até em diante, nós vamos juntar com o capítulo 5, que vai tratar da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja e daquelas pessoas que morrem em Cristo Jesus. E nós vamos tratar do versículo 1 até o 12, onde nos primeiros versículos Paulo fala de vivermos para adorar a Deus. Como vivermos para adorar a Deus? Versículo 1 diz assim: finalmente,
Irmão, rogo-os e exortamos no Senhor Jesus, como aprendestes de vós, que de maneira nenhuma deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundante cada vez mais. O que é andar? A palavra andar quer dizer nós nos locomover, nós caminhar. Andar tem a ver com viver e com progredir. Você pode viver sentado, parado. Uma pessoa que está aprisionada, ela não anda. Você põe uma pessoa na cela, na prisão, fixado em algum lugar, e ele não anda. Ele está vivendo, mas ele não está andando. A vida em Cristo, ela tem a ver com progresso, com andar. Quando alguém está em Cristo, ele não pode, ele não está, agora eu encontrei Cristo e agora eu vou ficar sentado. Ou, eu quero dizer isso não literalmente, né, mas espiritualmente, agora eu vou ficar parado para não perder o que eu tenho. Eu vou ficar só esperando, como se estivesse esperando um ônibus na estação que irá chegar, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos mostra para nós andarmos, caminharmos, andarmos. O andar com Cristo, então, que é o que Paulo está falando aqui, porque no início da carta, Paulo fala muito sobre o andar do crente de maneira geral, né? Mas ele fala um pouco de salvação, fala um pouco de nós estabelecermos a nossa fé. E aqui, a partir então do capítulo 5, ele nos fala de como andar em Cristo Jesus, de como adorar a Deus com a nossa vida. E diz assim, versículo 2: Vós bem sabeis que preceitos vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Quando se fala vaso aqui, fala do nosso corpo, né? O corpo que nós habitamos, que é o templo do Espírito Santo. E da melhor maneira nós devemos cuidar dele, não apenas por uma questão de saúde física e emocional, mas porque nele habita o Espírito Santo. Então, todo o cuidado que nós devemos ter em santificar ou guardar o nosso corpo. Depois ele fala um pouquinho sobre a questão da ética nos nossos relacionamentos. Ninguém iluda ou defraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também o dissemos e testificamos, porque não nos chamou para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Uma coisa automática que vem quando nós buscamos a Deus é um sentimento de justiça, de ética no nosso coração. Não um pensamento de nós fraudarmos alguém, ou iludirmos alguém, enganarmos alguém, ou como nós dizemos popularmente, passar alguém para trás. No nosso coração, quando adoramos a Deus, enquanto adorador, não é uma questão de postura, de buscar a Deus, de cantar, de louvar, de orar e buscar a sua presença, mas também uma questão do coração, uma postura de adorador, de sinceridade nos nossos relacionamentos. As pessoas, elas precisam encontrar alguém que tem Cristo e que demonstra o Cristo através da sua ética, da sua conduta. E essa palavra tem a ver com isso. E a partir do versículo 9 diz que o cristão deve agir com amor. Quando, porém, o amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós estáis instruídos e vos amardes uns aos outros. Tem uma questão aqui que fala obediência. Obediência, ela nem sempre agrada a Deus. Poxa, mas como é que é isso? Como é que nós podemos obedecer a Deus e não agradar a Ele? A gente pode obedecer a Deus por medo. A gente pode obedecer a Deus por disciplina. A gente pode obedecer a Deus porque a gente tem medo de ir para o inferno, por exemplo. A gente pode obedecer a Deus porque a nossa religião pede, os conceitos religiosos pedem para nós. A gente pode obedecer a Deus por N motivos. Mas o que realmente demonstra que nós temos um coração de adorador é quando nós obedecemos por amor. É quando nós obedecemos por amor. Obedecer por amor quer dizer que eu quero fazer a vontade de Deus e eu procuro isso. Por que você vai ler a Bíblia, estudar ela, apenas para ter conhecimento? Quando você pega a palavra de Deus e você tem amor, o primeiro motivo que nós buscamos a Bíblia para ler e estudar ela é porque nós amamos a Deus. É como que a gente lesse uma carta. Bom dia, Cleider, Angélica, Pastor Jorge, enfim, todos que estão conectados, a Axiele, todo mundo que está entrando por aí, a Pastora Sandra.
Obedecer, então, não quer dizer necessariamente agradar a Deus. Obedecer com amor. Paulo nos fala andar em amor. O andar tem a ver com progresso, caminhar tem a ver com progresso, não está parado. Progredimos quando obedecemos em amor. Porque quando a gente obedece em amor, a gente não cansa. Tem uma frase muito conhecida de todos, certamente, que quando fazemos aquilo que gostamos, a gente não cansa. Dizia um provérbio: aquele que corre por amor, porque gosta, não se cansa. Quando nós gastamos as nossas energias em algo que nós amamos, nós não cansamos. E não cansamos de buscar a presença de Deus ou de tentar fazer sua vontade, porque nós o amamos. A base não é nós conhecer Jesus para amá-lo, mas nós amá-lo para buscar conhecê-lo mais. Por isso que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, entra neste momento o impacto da nossa fé e nós fomos impactados pelo amor de Deus. Então, na verdade, o aceitar a Cristo é o começo da caminhada, é como o primeiro passo da caminhada. Mas o viver a partir de agora é uma caminhada que aí sim nós vamos procurar manter os limites deste caminho. Para aceitar, quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o amor de Cristo no nosso coração. Nós não temos amor para com Ele. Recebemos o amor. E aquele amor nos impacta. Mas a partir daí, daí para frente, nós começamos a demonstrar o nosso amor para com Ele. A gente não demonstra o nosso amor para Ele com palavras apenas, com uma conduta religiosa. A gente demonstra um amor pelo o que está dentro, o desejo do nosso coração. E Paulo, aqui do versículo 1 do capítulo 4, 1 Tessalonicenses, ele fala de viver, como viver para adorar a Deus e como nós devemos nos comportar nos nossos negócios também. Versículo 11: procurai viver quietos, tratar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já tenho mandado, a fim que andeis dignamente para os que estão de fora e não tenhais necessidade de coisa alguma. Precisamos, amados, andar dignamente. Andar dignamente é ter uma postura do que não tenhamos que nos envergonhar nos nossos relacionamentos de negócios, de trabalho. Muitas vezes a gente pode gastar um bom tempo estudando a Bíblia, orando, jejuando, vigiando. E a gente, num minuto, onde a gente defrauda alguém, onde a gente engana alguém, onde a gente sai fora da ética, a gente pode jogar todo o nosso procedimento de adoração no lixo. Porque simplesmente, com aquele ato, nós estamos envergonhando o Senhor e a nossa vida cristã. Então Paulo fala muito, você pode ler, eu convido você hoje a ler o capítulo 1 Tessalonicenses 4, do 1 até o 12, que vai falar um pouquinho de como viver para adorar a Deus, como viver para agradar a Deus, de como agir com amor e como ter ética nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Mas, a partir do versículo 13, nós não vamos meditar hoje, vamos deixar para segunda-feira. Porque 1 Tessalonicenses 4, do 13 até em diante, e ele entra no capítulo 5, vai falar da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, e vai falar do estado dos mortos, daqueles que estão mortos em Cristo, que morreram com Cristo Jesus. Então, como a gente vai entrar o capítulo 5 na segunda-feira, eu vou deixar esses últimos versículos do capítulo 13 para nós estudarmos juntos. Segunda-feira vai ser um estudo bem interessante, que eu tenho certeza que todos nós temos alguma coisa a aprender sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja e sobre aqueles que morrem. Por exemplo, qual de nós já partiu alguém da nossa família, alguém chegado até nós, que partiu em Cristo, e nós gostaríamos de saber o que está acontecendo com essa pessoa agora, aonde ela está. E se Cristo voltasse hoje, o que aconteceria? Como seria o arrebatamento da igreja? Como seria essas coisas todas? A Bíblia, o livro de Apocalipse quer dizer revelação, ou seja, Deus, Jesus Cristo, quer revelar aos seus escolhidos, para que nós estejamos preparados para a sua volta, não a ponto de saber o dia, a data, isso aí nem os anjos do céu sabem, só Deus. Mas eu estou falando da gente entender toda essa questão que envolve
a volta de Cristo, a nossa partida dessa vida, porque quando a oportunidade que nós temos, o andar em Cristo, ele acaba no dia que nós partimos. No dia que a nossa vida acabar aqui, acabou o andar em Cristo. Agora nós chegamos no destino final. A nossa caminhada, ela acaba o dia que a gente parte da vida. A gente pode caminhar por 10, 15, 20, 30, 50, 60, 80 anos, mas um dia a nossa caminhada acaba. Por quê? Quando é que a gente acaba a caminhada? Quando chega o destino final. E esse destino final não pode ser mudado pelos outros que ficaram na Terra. Esse destino final não pode ser decidido depois. Nós estamos no momento, e Paulo, nós vamos aprender muito na segunda-feira, sobre o final do capítulo 4 e o capítulo 5, sobre como é a nossa preparação, o que nós estamos construindo para nós chegarmos a esse destino. Aonde? O que será esse destino? Eu sei que nós temos as nossas preocupações diárias, contemporâneas, de sobrevivência e até de viver bem nessa terra. Mas a eternidade não se compara com tudo aquilo que nós possamos conquistar ou viver. Nós temos conquistas maiores, nós fomos chamados para conquistas maiores, para conquistas eternas. E o Senhor Jesus nos dá isso na nossa mão. Então, na segunda-feira, nós vamos estudar sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja e sobre aqueles que já partiram em Cristo. E como será essa vinda do Senhor Jesus Cristo? Paulo, aqui ele fala algumas coisas. No final do capítulo 4 e no início do capítulo 5, que nós vamos estudar na segunda-feira. Hoje ficamos por aqui. Paulo nos ensinou, até o versículo 12, de como viver para adorar a Deus. Às vezes a gente gasta energia vivendo para tanta coisa, né? A gente vive para agradar nós mesmos, para agradar um, para agradar outro. Às vezes a gente vive para agradar a nossa religião, o pastor, o nosso líder. A gente vive daqui e dali tentando agradar. E aí às vezes as pessoas mudam por qualquer motivo de congregação, e aí tem que se adaptar de novo no outro lugar, porque ali vão ter que agradar outras pessoas. Para nós finalizar isso e orar nessa manhã, desista de agradar os outros. Comece a buscar agradar a Deus. Comece a buscar entender a vontade de Deus para a tua vida. O que Deus preparou com o projeto dele. De todos os projetos de vida que você já teve. Às vezes a gente troca os nossos projetos, muda os nossos projetos. Mas o projeto de Deus não muda. Ele tem um projeto vivo e eficaz para cada um de nós. E a grande procura é descobrir esse projeto. E depois que nós entendermos o projeto de Deus na nossa vida, nós nos aplicarmos a ele, nós nos dedicarmos a ele. A nossa vida é muito gostosa de ser vivida quando nós tentamos e buscamos cumprir a vontade de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. Vou orar agora nessa manhã para que Deus te dê o projeto dele. Abra o projeto dele para ti. Para que você tenha claro na tua vida o projeto que ele tem para a tua vida. Não importa, talvez alguém diga, pastor, mas eu já tenho uma idade um pouco mais avançada, eu já vivi muito. A eternidade é muito mais que qualquer coisa. Deus tem um projeto grandioso para mim e para a tua vida. E esse projeto pode começar a ser entendido hoje e vivido hoje em nome do Senhor Jesus. Oramos então. Pai, eu te agradeço por essa manhã, por esse final de semana que está começando, pela vida de cada um que está conectado. Que tu venha abençoar e guardar a vida de cada um. E naquilo que aprendemos, que possamos aprender a andar contigo. Entender que te obedecer, ele impacta o teu coração quando nós obedecemos com amor. Nos dá um grande amor por ti de fazer a tua vontade. Alcança cada um, aqueles que estão com problemas, com dificuldades, os enfermos, mas muito especialmente aqueles, Pai querido, que esperam entender qual a tua vontade para a sua vida, para tentar cumpri-la. Senhor Jesus, os nossos projetos, não apresentamos os nossos projetos, queremos descobrir os teus projetos para a nossa vida. Queremos viver os teus sonhos, Senhor. Queremos viver aquilo que tu preparou desde a fundação do mundo para cada um de nós. E nesse tempo que estamos vivendo, que tu venha abençoar cada família, cada lar, cada ministério, com poder, graça e virtude, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Está acontecendo agora lá em Morro Redondo, o Encontro com Deus para Mulheres. Tem um grupo de irmãs daqui, de Santa Vitória, de Pelotas, reunidas lá no sítio Emanuel. Eles estarão voltando amanhã à tarde. Amanhã pela manhã a gente tem culto 9 horas da manhã na Santos Dumont e 19 horas na Vila da Quinta, em nome de Jesus. Segunda-feira, vamos vir preparados às 11h30 da manhã
Vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, sobre o destino dos mortos em Cristo. E vamos aprender um pouco mais do nosso futuro, para todos nós. O que Deus tem reservado na eternidade para nós, em nome de Jesus, segundo a sua palavra. Que Deus te abençoe com um grande final de semana, um sábado, um domingo totalmente abençoado.